Bom dia novamente a todos. Vamos dar início a mais uma sessão, uma conferência, neste caso da responsabilidade da CyberSafe e do seu responsável, Dinis Fernandes, a quem eu passo a palavra, não sem antes voltar a frisar que estejam à vontade para colocar perguntas, quer durante a conferência, quer depois através da plataforma. Bom trabalho a todos e boa sessão. Okay. Muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma sessão chamada Security Assessment, o primeiro passo para avaliar a postura de segurança da sua organização. Quero agradecer a todos os que estão aqui presentes e vou começar aqui por apresentar muito sumariamente a CyberSafe. Portanto, é uma empresa que tem cerca de 6 anos de atividade no mercado. Temos a nossa sede em Alfragide e temos depois uma delegação em Felgueiras que serve os clientes que temos na Zona Norte. Nós fazemos essencialmente a integração de soluções de diversos fabricantes, líderes do setor. Trabalhamos com mais de 20 fabricantes, de forma a termos um portfólio bastante abrangente e que preencha tudo aquilo que são as necessidades e nichos na área da cibersegurança, que são vários. E para além desta implementação, ou venda, implementação, suporte e manutenção destas soluções, temos também 3 pilares de serviços. Um deles, Managed Security Services, onde temos principalmente a nossa oferta de SOC, portanto temos um SOC com mais de 5 anos de atividade e onde fazemos a monitorização de eventos de segurança e resposta a incidentes para diversos clientes, e temos algumas ofertas complementares como gestão de soluções de segurança, sejam firewalls, proxies, soluções de endpoint protection, email protection, etc. Também gestão de vulnerabilidades como um serviço, e estamos a evoluir os nossos serviços SOC para um serviço MDR, portanto, introduzindo algumas componentes como soluções EDR ou NDR para aumentar a capacidade de detecção e de resposta. Aliás, no dia 13 fiz uma sessão sobre este tema. Temos um outro pilar de Consulting Services, onde se enquadram, para além da consultoria, o advisory tradicionais, algumas outras ofertas a nível de Security Awareness, a nível de Compliance, e também Security Assessments, e é sobre isso que vou falar aqui hoje. Ainda temos um terceiro pilar de Staff Augmentation, que no fundo proporcionamos recursos especializados na área da cibersegurança aos nossos clientes, em modelos que podem ser com dedicação exclusiva e a full-time ou a part-time, ou então o cliente contrata-nos um FTE e tem acesso a uma pool de recursos, alguns mais técnicos, outros mais consultivos, e que poderá utilizar conforme as necessidades na área da cibersegurança. Do ponto de vista de clientes, nós estamos vocacionados para médias a grandes organizações, portanto, neste momento temos clientes nos mais variados setores, desde o setor financeiro, setor de seguros, energia, telecomunicações, setor público, indústria e ainda alguns outros como retalho, construção civil, farmacêutica, etc. Começando aqui com o Security Assessment, nós temos aqui uma abordagem abrangente em relação ao Security Assessment. Nós temos projetos que têm como âmbito apenas uma destas facetas ou podem ter várias. E, portanto, eu diria que nós temos aqui, essencialmente, no Security Assessment, podemos ter duas componentes, uma mais conceptual, uma análise mais conceptual, e outra que seja uma análise mais prática. Podemos ter as duas num único projeto de Security Assessment ou podemos ter isto de forma separada, e muitas vezes temos isto de forma separada. Portanto, na análise mais conceptual, também podemos ter uma análise temos aqui 4 quadrantes, portanto, nos 2 quadrantes de cima temos as análises conceptuais, nos quadrantes de baixo as análises práticas, e depois temos uma separação em que do lado esquerdo temos uma análise mais geral, mais abrangente, e depois do lado direito temos análises mais específicas, portanto, para temas mais específicos. Eu diria que do ponto de vista de Maturity Assessment, ou seja, a análise conceptual, uma análise mais geral, tipicamente fazemos um Security Assessment tomando como referenciais algumas das melhores práticas ou normas do mercado, como por exemplo os Critical Security Controls do CIS, ou ISO 27001, ou ISO 22301, ou o NIST 853, só para dar alguns exemplos. E se quisermos uma análise mais específica, também o temos, portanto, com temas que hoje estão na ordem do dia, como os Directive, e com a Lei 65 de 2021, que foi recentemente publicada em junho, ou então temas específicos que têm a ver com segurança de ambientes OT e ambientes industriais, como o NIST 882, ou então ainda os temas do RGPD, que embora hoje em dia seja menos comum, também ainda surgem clientes e temos algum histórico de clientes com Security Assessments com foco no RGPD
ou então na resolução do Conselho de Ministros 41 de 2018, que em Portugal materializou alguns requisitos em relação a este tema. Do ponto de vista de análise mais prática, temos também testes abrangentes ou testes mais específicos. Nos testes abrangentes temos os scanners de vulnerabilidades ou análises de vulnerabilidades, temos os testes de intrusão à infraestrutura, os testes de intrusão aplicacionais, que de uma forma mais ou menos abrangente nos conseguimos aqui ter um âmbito alargado dentro daquilo que é a infraestrutura, as aplicações da organização. E depois temos também testes específicos, que podem ser, por exemplo, um Security Assessment AD, um Firewall Security Posture Assessment, um Malware Detection Test ou simulação de phishing. Portanto, os dois primeiros eu vou falar mais em detalhe aqui nesta apresentação. Os dois últimos, o Malware Detection Test, tem a ver com o envio de samples reais de malware para uma conta de teste ou uma caixa de correio de teste do cliente, no fundo, para ver se as suas defesas de proteção de e-mail conseguem impedir que esse e-mail malicioso ou com conteúdo malicioso chegue à caixa de correio do utilizador. Portanto, e como é que nós fazemos isto? Tipicamente, enviamos samples de malware, algumas são conhecidas por mais do que 5 fabricantes no vírus total, algumas samples só são conhecidas entre 1 a 5 fabricantes no vírus total, e depois enviamos 2 ou 3 samples de malware que ainda não é conhecido por nenhum fabricante no vírus total. E desta forma conseguimos avaliar se as soluções de proteção de e-mail conseguem realmente bloquear ameaças conhecidas, ameaças pouco conhecidas e ameaças que não são conhecidas ainda. A simulação de phishing, nós utilizamos uma ferramenta própria, que é o CyberSafe Phish, e em que, no fundo, fazemos campanhas de simulação de phishing junto dos colaboradores dos clientes, portanto, em que tipicamente vamos à procura de temas que tenham muito a ver com aquilo que é o negócio da organização ou o âmbito da organização e que não sejam aqueles temas normais do phishing e que muitas vezes os utilizadores já conhecem porque estão já esgotados. Portanto, tentamos aqui inovar tal como faria um atacante a sério se quisesse atacar a vossa organização. Entrando aqui um bocadinho mais em detalhe, portanto, sobre a primeira parte, que tem mais a ver com Maturity Assessment, ou a parte mais de testes mais conceptuais, nós temos aqui um âmbito que pode ser distinto conforme o referencial ou o tipo de compliance que estamos a verificar, mas do ponto de vista de metodologia, a metodologia é quase sempre a mesma e, portanto, eu vou apresentar aqui a metodologia de uma forma genérica, embora isto depois possa ser utilizado e direcionado, quer para o ISO 27001, o ISO 22301, os controles críticos de segurança do SIS, o NIST 853, 882, ou então temas como o Decreto-Lei 65 de 2021 ou a Resolução do Conselho de Ministros 41 de 2018. Mas do ponto de vista da abordagem metodológica, essa é sempre a mesma e, portanto, vou abordar isto de uma forma mais genérica. Ou seja, nós temos tipicamente uma fase inicial de levantamento, em que fazemos um kick-off inicial com apresentação da temática associada àquilo que vamos verificar, seja um standard, seja uma diretiva europeia, seja algum tema de regulação. Portanto, fazemos essa apresentação aos diversos níveis de organização que fazem parte do âmbito do projeto e então fazemos o levantamento da situação atual do cliente através de um processo de due diligence. Depois temos uma componente, uma fase seguinte de análise, em que tipicamente vamos identificar riscos e desconformidades face àquilo que é o levantamento e face àquilo que diz a norma ou a regulação ou a diretiva, e fazemos também a identificação de pontos críticos que têm de ser endereçados depois num plano de ação. Fazemos então um plano de ação em que partimos de toda uma série de recomendações que fazemos em relação às desconformidades que apuramos na fase de análise, e, portanto, elencamos toda uma série de recomendações. Essas recomendações são apresentadas ao cliente, são validadas com o cliente, porque às vezes há recomendações que têm um esforço ou que têm um custo demasiado elevado e acabam por ser descartadas. Mas, portanto, fazemos toda essa apresentação, todas as recomendações, elas são validadas com o cliente e então é definido um plano de ação já com horizonte temporal, em que podemos ter quick wins, podemos ter ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo, e em que ficamos no final com esse plano de ação já bem estruturado do ponto de vista temporal. Assim como também, para aquele que se houver soluções técnicas a implementar, também podemos fazer a especificação técnica dessas mesmas soluções. Depois, no final, fazemos um relatório final com compilação de tudo o que foi encontrado na análise,
com as recomendações que foram efetuadas e depois com o plano de ação que ficou definido. Aqui só para dar algum exemplo de entregáveis, portanto, estes são alguns exemplos de entregáveis, este baseado com os controlos críticos de segurança do SIS, portanto, aqui uma visão mais macro, ou seja, temos uma visão sempre detalhada, controlo a controlo, com aquilo que foi a observação, com aquilo que foi o levantamento efetuado, aquilo que são as recomendações, o gap analysis e as recomendações, e depois temos aqui uma visão mais macro em que conseguimos ter, com código de cores, perceber qual é que é o estado da organização. Isto depois podemos também concentrar tudo isto que foi encontrado, ou seja, o gap analysis, concentrar isto numa matriz de risco, portanto, em que levamos a linha de conta com probabilidade de existirem situações que tenham a ver com esses domínios, com esses controlos, e a maturidade da organização, e, portanto, encontramos também que conseguimos ter uma matriz de risco importante para identificar pontos críticos que têm de ser endereçados. E conseguimos também dar uma visão mais macro daquilo que é o estado da maturidade da organização, neste caso é em relação à ISO 27001, mas, portanto, podemos fazer isto em relação a qualquer um dos referenciais que falei atrás. Aqui também um exemplo de alguns clientes com os quais temos trabalhado neste tema, mais de Maturity Assessment, e, portanto, temos aqui os mais variados setores e alguns clientes internacionais também. Nós temos aqui passando aqui para a componente dos testes práticos. Vou falar aqui, em primeiro lugar, do teste de intrusão, portanto, poderia falar também da análise de vulnerabilidades, mas aqui entrar um bocadinho mais em detalhe nos testes de intrusão. E, portanto, tipicamente nós fazemos quer análise de vulnerabilidades, quer testes de intrusão. Temos aqui uma separação entre o que é infraestrutura e testes aplicacionais, ou seja, podemos fazer testes à infraestrutura, podemos fazer testes às aplicações. A infraestrutura podem ser internos ou externos, as aplicações podem ser autenticados ou não autenticados, e temos aqui temos um modelo que pode ser completamente black box, ou seja, o cliente só nos diz, olha, os nossos IPs são estes, e agora tentem ver o que é que conseguem fazer, ou então tem aqui uma tomada de rede numa sala de reuniões e tentem ver o que é que conseguem fazer, ou então esse ID do wireless é este, e agora tentem ver o que é que conseguem fazer. Ou podemos ter uma abordagem grey box, em que no fundo já temos mais alguma informação sobre aquilo que é a infraestrutura do cliente, as aplicações do cliente, e eventualmente poderemos até ter acesso a utilizadores e fazer testes autenticados nas aplicações. E ainda temos um modelo white box, em que temos uma visão quase geral e total daquilo que é a infraestrutura e as aplicações do cliente, e muitas vezes até temos acesso ao código-fonte das próprias aplicações para fazermos uma análise de vulnerabilidades no código-fonte das aplicações. Do ponto de vista metodológico, portanto, tipicamente nós temos aqui uma metodologia baseada em duas grandes fases, uma detecção e análise de vetores de ataque, em que no fundo vamos, numa etapa inicial, identificar potenciais vulnerabilidades, utilizando várias ferramentas automatizadas, scripts e outros métodos automatizados, e também alguns métodos manuais. E sempre que utilizamos métodos automatizados, depois há uma verificação manual dos resultados. E depois fazemos, portanto, com essa validação manual dos resultados, nós vamos conseguir eliminar falsos positivos e confirmar a existência das vulnerabilidades e recolher evidências em relação às mesmas. Depois, tipicamente, temos uma terceira fase, em que é uma fase de exploração. Portanto, nós já confirmamos a existência de vulnerabilidades, vamos então tentar explorar as vulnerabilidades para tentar perceber o que é que um atacante real conseguiria fazer. Portanto, vamos tentar ganhar privilégios de acesso aos ativos que suportam essas aplicações, no caso de serem aplicações, ou vamos tentar, no caso de ganharmos acesso a máquinas, vamos tentar fazer movimentação lateral ao longo da rede, para se tentar chegar cada vez mais longe e, no fundo, tentar aqui mostrar ao cliente aquilo que um atacante conseguiria fazer através desta exploração de vulnerabilidades. Depois entramos aqui numa segunda fase que tem etapas que têm mais a ver com estratégia de mitigação, ou seja, nós já verificamos que vulnerabilidades é que existem ou que falhas de segurança é que existem, já eliminamos falsos positivos, já confirmamos quais é que podem ser exploradas e quais é que são as consequências que podem ter, e então nesta primeira etapa desta segunda fase vamos fazer recomendações e diretrizes para a mitigação destas vulnerabilidades ou falhas de segurança. E depois temos uma fase final de reporting, em que no fundo vamos apresentar isto de uma forma mais detalhada. Do ponto de vista de metodologias que utilizamos, portanto, e standards que suportam estas metodologias, portanto, nos testes de infraestrutura nós utilizamos essencialmente 3 standards, portanto,
ou diretivas ou guidelines, portanto, do NIST, do PTES, que é o Penetration Testing Execution Standard, e do SSTMM, que é o Open Source Security Testing Methodology Manual. E depois utilizamos diversas ferramentas, aqui estão só algumas delas, mas são utilizadas muitas e dependendo da especificidade do cliente, às vezes são utilizadas algumas específicas para aquele cliente. E do ponto de vista de testes aplicacionais, utilizamos tipicamente o OWASP como o guideline e utilizamos também aqui diversas aplicações dependendo daquilo que são ou tools, dependendo daquilo que são as aplicações do cliente. Peço desculpa. Aqui do ponto de vista de classificação de vulnerabilidades, portanto, existem aqui 3 referenciais de classificação de vulnerabilidades. Existe o CWE, o CVE e o CVSS. Nós, tipicamente, com base nestes, criamos aqui também a nossa própria severidade. Temos aqui um escalão com quatro cores que tipicamente apresentamos aos clientes. Mas dependendo daquilo que é a preferência do cliente ou aquilo que faz mais sentido sendo testes à infraestrutura ou testes aplicacionais, portanto, utilizamos um destes referenciais de classificação de vulnerabilidades. Aqui algum exemplo de clientes com os quais temos trabalhado nestas áreas, portanto, também nos mais variados setores, desde o setor financeiro, setor da indústria, setor público, etc. E agora vou aqui atenção ao tempo, vou aqui falar um pouco sobre um teste mais específico, que é um Security Assessment AD, que é algo que nós estamos a ver no mercado também com alguma apetência. Ou seja, o que é isto de fazer um Security Assessment AD? Tipicamente o que fazemos é fazer um health check, em que vamos obter indicadores de risco em 4 vertentes, já vou explicar quais são. Vamos fazer um inventário de domínios, um inventário de utilizadores, um inventário de máquinas e depois a cartografia de tudo isto. E no final vamos apresentar recomendações com medidas para correção de problemas que foram identificados. Portanto, nós começamos com alguns indicadores de risco. Portanto, há aqui 4 áreas para estes indicadores de risco. Portanto, uma tem a ver com os objetos obsoletos, outra tem a ver com as contas privilegiadas, outra com as relações de confiança e outra com anomalias de segurança que foram encontradas. Portanto, nós utilizamos aqui algumas ferramentas para ajudar a fazer este trabalho de levantamento inicial e tipicamente aqui encontramos alguns problemas, portanto, cuja cor representa a criticidade ou a severidade daquilo que encontramos. E no final vamos ter aqui alguns indicadores, portanto vamos ter indicadores para cada um daquelas áreas, daquelas 4 áreas, portanto, e vamos conseguir dar a fotografia ao cliente de qual é que é o seu risco ou a sua medida de risco relativamente a cada uma destas 4 vertentes. Em relação à cartografia da AD e das relações de confiança, portanto, tipicamente estamos a falar aqui de algo que é gráfico e, portanto, às vezes não há nada como mostrar um desenho para as organizações e os clientes perceberem que relações de confiança que existem e se existe algo que não deveria, alguma relação de confiança que não faria sentido à partida. Aqui algum exemplo de alguns resultados, portanto, de objetos obsoletos, em que, pronto, há várias regras que são verificadas. Neste caso, havia 7 regras que tinham sido, ou 7 problemas que tinham sido identificados, num total de 23. Aqui podemos entrar depois no detalhe, aqui no exemplo do SMB-V1 que estava ativado. Portanto, nós podemos depois clicar e ver qual é que é a descrição, qual é que é a explicação técnica, qual é que é a recomendação para corrigir o problema. Aqui é outro que tem a ver com as anomalias de segurança, que é outro daqueles 4 grupos, portanto, em que também, neste exemplo, foram identificadas diversos problemas, ou seja, e depois podemos também ver aqui o detalhe, por exemplo, aqui passwords estavam encontradas no GPO, e, portanto, conseguimos ver aqui qual é que é a descrição do problema de segurança, qual é que é a solução recomendada, etc. E aqui também, pronto, aqui acho que não vale a pena alongarmos muito. Mas, tipicamente, no final, o cliente há de ficar com uma ideia muito clara daquilo que são situações com risco baixo, ou seja, situações anómalas que foram encontradas, mas têm um risco baixo.
outras têm um risco médio e outras têm um risco muito elevado e que tipicamente obrigam a uma correção quase imediata, porque significam que o risco de ataque bem sucedido é bastante elevado. Pronto, então do ponto de vista dos resultados, por um lado, o cliente fica com uma inventariação da exposição ao risco global, portanto fica com uma ideia muito clara de qual é que é o seu risco, ou qual é que é o risco associado à AD. Inventariação da exposição ao risco face aos 4 pilares do assessment, ou seja, consegue ter também uma visibilidade do risco mais detalhada em relação àquelas 4 áreas do assessment. E, além da identificação dos problemas, tem também a informação de como resolver ou mitigar esses riscos. E este tipo de assessment pode ser uma ação recorrente, de forma a que, sempre que sabemos que a AD não é algo estático, sabemos que a AD é algo que está em permanente alteração e evolução, e, portanto, muitas vezes faz sentido fazer isto de uma forma recorrente, no fundo, para termos a certeza que os problemas que possam existir são identificados atempadamente e são corrigidos também atempadamente. Como é que isto se faz? Portanto, tipicamente, os clientes têm de nos disponibilizar um utilizador do domínio com privilégios de leitura, portanto, não mais do que isso. Tipicamente fazemos o levantamento num dia, portanto, é bastante rápido fazer esse levantamento, portanto, tipicamente um dia é suficiente, a não ser que seja uma AD mais complexa. E depois então fazemos um reporting e a análise, portanto, posteriormente vamos então analisar as várias situações e, portanto, isto do ponto de vista de esforço dos clientes é quase nenhum. Portanto, basicamente tem de disponibilizar um utilizador do domínio e depois só têm de ter disponibilidade para ouvirem a nossa apresentação final com os resultados do report. Portanto, é algo bastante simples de fazer, fácil de fazer, rápido e que normalmente traz sempre algumas surpresas aos clientes. Okay. Bem, vou fazer aqui vai ser o último daqueles vários temas possíveis de assessment, vai ser o último que vou falar do Firewall Security Assessment Posture, explicar um bocadinho o que é isto. É um tema que também tem estado a ser cada vez mais procurado, ou seja, os clientes normalmente têm firewalls, as firewalls estão lá a funcionar, vão-se criando mais regras, mas raramente há preocupações em perceber se as regras que temos ainda são suficientes para proteger a nossa organização, se as organizações acabam por ter lixo acumulado nas regras que foram sendo feitas ao longo dos anos e, portanto, este Security Assessment vai verificar diversos pontos que são úteis para se dar resposta a estas questões. Ou seja, primeiro vai-se perceber se as subscrições que se têm nas firewalls estão a ser utilizadas ou não, se as versões de sistema operativo ou de firmware das firewalls são vulneráveis ou não, porque também têm sido publicadas várias vulnerabilidades para as firewalls, algumas bem graves que permitem um atacante exterior ganhar acesso aos utilizadores de VPN, conseguem entrar na organização mesmo sem ter um user de VPN. Portanto, há aqui umas muito graves que fazem com que a firewall seja uma porta de entrada muito fácil para os atacantes. E depois vamos numa terceira fase também ver se estamos a usar todas as features da firewall, ou seja, muitas vezes há licenciamento e subscrições que foram compradas, mas depois nunca foram ativadas e não se está a utilizar. O cliente está a pagar subscrições de Threat Intelligence, URL Filtering e outro tipo de funcionalidades e acaba por não utilizar e é um desperdício de dinheiro e é algo que ele poderia utilizar para aumentar a sua capacidade de proteção. E então vamos, numa quarta fase, fazer também a análise de configurações e regras e perceber se as mesmas estão alinhadas com o negócio da organização. Portanto, isto é um trabalho mais exaustivo, é um trabalho que já obriga algum entendimento daquilo que é o negócio do cliente, o que é suposto, do ponto de vista de negócio, acontecer entre esta organização e outras terceiras, entre os seus clientes, fornecedores, etc. Para perceber se as mesmas espelham aquilo que é a realidade das firewalls ou não. Aqui sobre as features das firewalls. Sobre as features das firewalls. Portanto, hoje em dia as firewalls têm
têm muitas funcionalidades, portanto, desde DNS Filtering, IPS IDS, URL Filtering, Sandbox, VPN, antivírus, anti-spyware, Application Control, a proteção contra ataques de DOS ou DDoS. E, portanto, isto é muito comum nas firewalls mais recentes terem todas estas funcionalidades, ou pelo menos parte destas funcionalidades, e nós, em primeiro lugar, vamos perceber o que é que está licenciado, o que é que o cliente tem à disposição, e se está a utilizar ou não está a utilizar. E então recomendar aquilo que faça sentido ele começar a utilizar. Do ponto de vista de análise de configurações e regras, portanto, nós tipicamente vamos à procura de regras redundantes ou duplicadas, configurações obsoletas ou sem uso. Muitas vezes há também regras em conflito, ou há regras que estão shadowed, ou seja, são regras que nunca lá chega porque já há outras regras antes que tornam essas regras não aproveitáveis, por assim dizer. E depois há também regras legacy que também já não fazem sentido, ou seja, há regras para determinadas aplicações ou sistemas que a organização já não usa, estão lá, mas não servem para nada, estão só a gastar processamento dos firewalls. E depois também há, às vezes, a permissão de protocolos vulneráveis ou regras mais permissíveis, e, portanto, são também temas que nós vamos verificar, assim como acesso de indivíduos ou objetos duplicados, e também verificar se existem temas ativos como Multi-Factor Authentication ou não. Portanto, aqui algum exemplo de firewalls para as quais podemos fazer este tipo de serviço e algumas ferramentas que utilizamos e algumas ferramentas que podemos até propor aos clientes para uma perspectiva de continuidade, utilizar ao longo do tempo para gerirem de uma forma melhor as suas firewalls, como é o caso da Tuffin e da AlgoSec. Também há alguns fabricantes que têm soluções próprias para o seu parque e, portanto, quando os clientes têm um parque muito uniforme de um único fabricante, pode também fazer sentido utilizarem essas soluções mais, portanto, específicas desse fabricante em si. Pronto, eu cheguei ao fim da apresentação, ainda ficamos aqui com 3 minutos para questões. Não sei se alguém tem alguma questão, faça o favor de colocar no chat e depois alguém me fará chegar a questão. Eu não estou a ver o chat, mas depois alguém me irá enviar. Dinis Fernandes? Sim. Muito bem, muito obrigado pela... Não há nenhuma questão neste momento que eu estou aqui a verificar. De qualquer modo, portanto, como disse bem, ou havendo alguma pergunta, quer através do seu e-mail, quer através da plataforma, façam favor de não hesitem em interagir com as empresas. Ok? Novamente agradeço a sua participação, agradeço a participação da CyberSafe e faço votos que tenham um bom fim de semana e um bom trabalho para si. Ok, muito obrigado a todos também. Obrigado a todos. E ficamos ao dispor para esclarecer alguma dúvida ou falarmos um pouco mais sobre o nosso portfólio. Ok, obrigado. Muito bem, muito obrigado e bom trabalho.